Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós iremos fazer mais um vídeo para te ajudar a passar no Enem e vestibular. Então eu espero que você goste do vídeo. Se você gostar, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Então vamos ao vídeo. Bom pessoal, hoje nós iremos falar sobre o segundo reinado. Para você aprender o básico do segundo reinado, você tem que ver o vídeo do primeiro reinado. Se você não viu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ir lá e ver o vídeo, para você entender basicamente o que foi o segundo reinado. Bom, o segundo reinado ele começou em 1840 a 1889, que foi quando Dom Pedro II ele entrou no trono brasileiro, né, com a morte de Dom João IV. Só que interessante é que Dom Pedro II ele não podia governar porque ele só tinha 14 anos. Então os partidos conservadores e os partidos liberais fizeram tipo um golpe, o golpe famoso como o golpe da maioridade. O que foi isso? Eles fizeram como que Dom Pedro II ele tinha só 14 anos, ele botou como se fosse, ele tivesse 18 anos, então ele poderia governar. E Dom Pedro II, quando ele começou a governar, ele ficou tipo aliado dos dois países. Então ele governava aqui no Brasil e também governava em Portugal. Uma coisa também interessante é que ele era, né, basicamente o legislativo, o executivo e o judiciário. Então ele fazia essas três partes, muito diferente da época de Dom João IV, que foi quando ele ainda estava fugindo de Portugal e voltou para cá, para a colônia Brasil, né? Vocês vão ver no primeiro vídeo que eu vou deixar o link aqui para vocês. Vocês vão ver que aconteceu várias coisas para que os partidos liberais e os partidos conservadores fizessem com que o primeiro reinado basicamente acabasse e o segundo reinado começasse com o governo de Dom Pedro II. Naquela época foi totalmente diferente do que era hoje em dia. O parlamentarismo hoje em dia é comandado pelo legislativo, essas coisinhas todas. Antigamente não. Antigamente o parlamentarismo era comandado só pelo imperador. Então o imperador, esse parlamentarismo daquela época, ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, que foi conhecido porque só o imperador, né, ele governava tudo e só ele poderia dar a ordem daquela época. Então, tipo assim, ele comandava tudo ali naquela época, ou tudo no Império, né, brasileiro, tudo ele comandava, tudo era a ordem dele. Ele comandava tudo, ele que dava todas as ordens naquela época. E foi bastante grande naquela época, que, como muitos não sabem, antigamente a economia era basicamente comandada pelos latifúndios. Quem não sabe o que é latifúndios? Latifúndios são um grande pedaço de terras privadas que é comandado pelas obras de mão barata, que é organizado, né, feito também pelos escravos e pelos imigrantes, os escravos que vieram de Portugal e os imigrantes também que vinham de outro país. Então eles usavam essas fazendas, né, de grandes terras, usavam esses escravos e esses imigrantes para fazer a obra de mão barata, que eles ganhavam mais e pagavam menos. Então isso era bastante lucro para eles. Nessa época também ficou conhecido como os barões de café, os famosos barões do café, porque o Brasil antigamente ele exportava bastante café. Então, tipo, o Brasil ele começou a ganhar bastante dinheiro, começou a ter bastante terras, começou a ter bastante lucro também com isso, com a exportação que estava tendo de café. Como antigamente também era muito lucro, o porte de café antigamente, como conhecido também, como eu já falei, os barões de café, eles exportavam muito dinheiro. Então o Brasil nessa época, no primeiro reinado e no segundo reinado, que vai aumentar mais esse período do café, e também que vai ter muitas outras coisas no Brasil, a Inglaterra pressionava muito Portugal e o Brasil para a abolição da escravidão. Então, tipo, eles queriam para que a abolição acabasse com interesses internos e também externos, que dava como se a Inglaterra tivesse lucro em alguma coisa. Então começaram a criar algumas leis para que acabasse a escravidão no Brasil, acabasse entre aspas, porque basicamente a escravidão não acabou no Brasil. Então eles tomaram grandes providências, ou fizeram leis, né, que davam para que a escravidão ela acabasse no Brasil. A primeira foi a Lei Eusébio de Queiroz, que foi em 1850, que acabou com o tráfico negreiro naquela época, que era uma coisa que dava bastante lucro, né, para o Brasil, mas também muitos escravos eles viviam em condições precárias. Uma coisa também muito importante que acontecia quando a família real veio aqui para o Brasil, que vocês vão ver no vídeo do primeiro reinado, é que muitos escravos eram jogados nos rios,
que eles viviam em condições horríveis, como aconteceu no segundo reinado também. Eles viviam em condições horríveis e eles eram jogados no próprio mar e eles não tinham condição, não tinham uma comida boa. Outra lei também importante foi a lei do ventre livre, que aconteceu em 1871, que deu com que todos os filhos de escravas fossem livres naquela época. Só que uma observação importante: eles só eram livres totalmente aos 21 anos. Até 21 anos, a família, né, a criança, ela ficava dona do rei, da fazenda, até os 21 anos. Então, até os 21 anos, praticamente, ele era escravo. Só que não era obrigado a ficar até morrer, praticamente, né? Até 21 anos, ele era escravo, né? Outra lei importante também foi a lei do sexagenário, que aconteceu em 1885, que fez com que todas as pessoas de 60, todos os escravos, né? De 60 a mais de 65 anos, fossem livres. Então, nessa época, muitos escravos eram livres. Só que muitos escravos não chegavam nem a 60 anos. Então, basicamente, eles nem ficavam, né? Muitos escravos nem via essa época. Tem historiadores que falam, livros que falam, que muitos jovens morriam, muitas crianças também morriam, porque crianças, né? Porque fome, não tinha, comia o resto que tinha da casa dos seus senhores. Então, não tinha muita condição para muitos escravos viver até os 60 anos. Outra lei também importante, que foi a lei mais conhecida, que todo mundo conhece, né? Basicamente, foi a Lei Áurea, que foi em 1888, que deu a liberação para que todos os escravos fossem livres. Só que livres entre aspas, né? Porque basicamente eles não foram livres. Por quê? Eles eram livres, né? Não tinham mais obrigação de ficarem na casa do seu senhor, mas também para onde eles iriam? Não tinha lugar para eles irem. Então, uns ficavam ali próprio na casa dos seus senhores, outros iam trabalhar em outras fazendas, outros iam trabalhar em outros lugares, só que era totalmente diferente na época da escravidão, porque os escravos ele eram obrigados a ficar ali sem condição. Depois disso, eles ficaram ali e tiveram condição, ou tipo, ficavam ali por causa de comida, vou ficar aqui tomando conta da sua fazenda ou fazendo as coisas, mas por troca comida ou por troca moradia. Em 1880 começa a acabar o segundo reinado, né? Com os baixos salários que estavam acontecendo nessa época. Então também começa a acontecer nesse período, em 15 de novembro de 1888, que é a proclamação da República, né, por Deodoro da Fonseca. Só que quando fizeram a proclamação da República, o Brasil ele começa a passar totalmente um processo de dívidas, né, basicamente falando. Então, no segundo reinado, o Brasil ele passa por essas coisas todas. O Brasil, basicamente, ele passa a ser independente de Portugal. Ele não é desde o primeiro reinado, né? Só que agora ele começa a ser sua própria república. Ele começa a ter acaba o império, né? Passa a começar a ser republicano, não passa a ser mais império dos reis, essas coisas todas. E esse é o fim do segundo reinado, que acaba, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal também, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Valeu, pessoal, tenha